Dando continuidade aqui ao nosso módulo, nós temos um item muito interessante. Cessão e penhorabilidade das cotas, dissolução e liquidação da sociedade de pessoas, causas, formalidades, dissolução de fato, dissolução parcial. Bom, em primeiro lugar, nós temos que falar que a penhorabilidade de cotas é algo que é novo, foi criado, vou pegar aqui para vocês, veio, né, na realidade, com o novo Código de Processo Civil. Ele veio de uma maneira mais palatável, por assim dizer, estabelecida. E por qual que é vamos dizer assim, a coisa boa da penhorabilidade de cotas? Aqui eu vou tentar destrinchar para vocês, antes de explicar a forma como isso é realizado, o que nós temos de positivo, o que nós temos de negativo, perante a prática, no dia a dia, que nós enfrentamos, né, no Poder Judiciário em relação à penhorabilidade de cotas. É um instituto interessante? Sim. Sem dúvida alguma, é um instituto extremamente interessante. Permite que nós façamos a penhora de um bem, né, que muitas vezes era visto como algo inalcançável. O devedor ele se escondia por detrás das suas cotas, né, e nada podia se fazer. Ou seja, ele retirava o patrimônio da sua pessoa física, só tinha bens, por assim dizer, como cotas de pessoas jurídicas, e o credor ficava a ver navios, porque ele só podia alcançar aquilo que estava de maneira direta para responder pelos débitos por parte do devedor. Então, foi um avanço que nós tivemos, sem sombra de dúvida, foi um avanço. Permite, inclusive, algumas saídas criativas. Porque, vejam bem, o que liga as pessoas para formar uma sociedade? É o affectio societatis. O quê? É o que elas têm em comum. É aquela coisa de a pessoa A ter a intenção, ter a vontade de estabelecer uma sociedade com a pessoa B. Ninguém, não vou dizer ninguém, porque, enfim, tem louco para tudo, né? Mas, em regra, as pessoas não formam uma sociedade com uma pessoa que elas não gostam, com uma pessoa que elas não têm nenhuma afinidade, né? Não tem nada em comum. Essa não é a regra. A regra é que as pessoas que possuem um objetivo comum, possuem diretrizes comuns, né? Querem chegar ao mesmo lugar, querem fazer crescer o seu patrimônio através do seu serviço, através dos seus bens, né? Através da produção de bens. Então, quais são essas soluções criativas? Muitas vezes o sócio ele acaba passando por uma situação ruim, ele acaba passando por uma situação que lhe leva a ter débitos, que lhe leva a ter uma situação financeira desfavorável. Nesse sentido, pode-se chegar, sim, ao ponto de que essa pessoa tenha as suas cotas sociais da sua sociedade, da sua empresa, uma empresa da qual ele esteja um dos sócios, penhoradas. Isso é possível. Bom, então nós temos essa possibilidade da penhora das cotas, e quando
esse sócio passa por essa dificuldade, como há essa iminente penhora de cotas, os próprios sócios do devedor podem vir acabar auxiliando ele de alguma forma no pagamento daquela dívida. Eu vou dizer para vocês que eu verifiquei uma situação exatamente nesse sentido há pouco tempo. O que ocorreu? Aqui na comarca de Palmas, claro, não vou falar o nome das pessoas, nem da empresa, mas aqui na comarca de Palmas, um empresário, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito querida aqui da cidade, empresário já faz tempo, e ele acabou fazendo o que é praxe, infelizmente, no dia a dia, que é emprestar o nome para uma outra sociedade. Tem muito disso. Uma pessoa não pode fazer a sociedade no seu nome, porque já tem algum problema, como a gente falou anteriormente, e ao invés de constituir uma sociedade em comum, uma sociedade irregular, o que essa pessoa faz? Utilizando-se de algum apreço que os demais têm por si, ele empresta alguns nomes. Pega 2 amigos e diz assim, olha, preciso aqui fazer uma empresa pequena, vou fazer um negócio só. Então, a história é sempre a mesma. É o menor negócio do mundo, não tem risco nenhum, etc. Bom, esse rapaz aqui de Palmas, ele tem uma empresa de materiais de construção, uma empresa muito bem estabelecida aqui. Ele emprestou o nome. O que acabou acontecendo? Houve uma dissolução irregular. Aquele que não estava com o nome, mas tocava a empresa, ele acabou indo embora da cidade e deixou algo em torno de 6 funcionários que entraram na Justiça Trabalhista contra os sócios. E entre os sócios estava esse empresário que tem essa loja de material de construção, que nunca soube sequer onde era a empresa, que ele emprestou o nome. Bom, o que ocorreu? Foram atrás de alguns bens dele. Entre os pedidos realizados na Justiça do Trabalho, um dos pedidos foi penhora de cotas. Bom, foi deferido, veio o aviso. E aí, como eu estou trazendo para vocês como eu estou trazendo para vocês aqui um caso prático, vamos inserir nesse caso prático vamos inserir no caso prático aqui o artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? O que diz o 861 e seguintes do Código de Processo Civil? Penhoradas as cotas ou as ações do sócio em sociedade simples ou empresário, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para a sociedade. Inciso 1. Apresentar balanço especial na forma da lei. Inciso 2. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas das ações depositando no juízo o valor apurado em dinheiro. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e utilização de reservas para a manutenção e tesouraria. Parágrafo 2º. Disposto no caput e no parágrafo 1º, não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para o fim da liquidação, inciso 3, o juiz poderá, requerimento do exequente da sociedade, nomear administrador que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz de pagamento das cotas das ações liquidadas. 2 pontos. Inciso 1. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, sem diminuição do capital social ou por doação, ou colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Parágrafo 5º. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3
do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Bom, o que ocorreu no caso do meu amigo lá, que tem uma sociedade empresária aqui? Ocorreu antes mesmo da efetivação da penhora, né, veio o aviso que ia ser penhorado. Eles optaram pelo inciso 2º do artigo 861. O que eles fizeram, então? Foi oferecido a cota ou as ações aos demais sócios, observar o direito de preferência legal ou contratual. Nesse caso específico, até tem um adendo aí que deve ser feito, eles, em comum acordo, um dos sócios acabou comprando a parte desse empresário que teve esse problema financeiro e acabou revendendo para um outro empresário, um terceiro, mas tudo em comum acordo que acabou se tornando sócio também. Então. Mas, enfim, eles se utilizaram desse parágrafo, desse inciso 2º, para que a sociedade não sofresse esses... Primeiro, é complicado para a sociedade empresária, para a sociedade empresarial, apresentar um balanço especial nas formas da lei. Por quê? Porque muitas vezes essas sociedades, elas são menores, elas são pequenas. Elas não têm balanços, como nós temos, por exemplo, nas sociedades anônimas que se submetem a capital aberto, por exemplo, tem uma série de requisitos, são balanços extremamente complexos, não raras vezes feitos por auditorias especializadas. E eles ali, eles fazem com um contador da cidade, que tem um escritório pequeno, então você não tem nada muito aprimorado para apresentar em juízo. Então eles não querem ter que fazer isso, muitas vezes não querem abrir o que eles têm, sabe, em juízo, numa ação, né, vai correr o processo, outras pessoas vão ver, então eles não querem fazer isso. Por outro lado, o inciso 3, porque o inciso 2 é o que ocorreu, ofereça, né, prazo não superior a 3 meses, para que a sociedade ofereça as cotas ou ações aos demais sócios, observar a direito de preferência legal contratual. E nesse caso foi o que foi feito, então não preciso explicar muito. Um dos sócios compareceu e falou, olha, vou depositar em juízo o valor aqui que a gente tem das cotas. Fizeram um balanço simples, não precisa ser um balanço complexo, balanço simples, olha, o resultado foi esse, tal, a cota vale tanto, a cota dele vale tanto. O juiz aceita, diz, olha, tá ok, esse valor tá de acordo. E aí paga aquele valor, mas não vai pagar para o sócio, vai para depositar em juízo o valor que é apurado. Isso é um sócio fazendo a compra. O que isso acarreta? Aquele sócio que comprou, ele automaticamente vai ter alguns benefícios. Claro, aqui eu não vou entrar em detalhes dos percentuais que uma empresa precisa para determinados fins. Por exemplo, alteração de contrato social, etc. Não vou entrar aqui. Mas o fato é que quando um sócio adquire, ele acaba tendo a sua posição dentro da sociedade elevada. Vamos supor que sejam 3 sócios, cada um com 33%. Aquele que adquirir, ele automaticamente vai ter 2/3 da sociedade. Né? Aí nós adentramos no parágrafo 1º do artigo 861. Por que nós adentramos aqui? Porque, veja, os sócios ali, eles podem entrar num acordo no seguinte sentido, olha, ao invés de nós adquirirmos, um de nós, eu, sócio A ou sócio B, vamos fazer o que dispõe o parágrafo 1º. Dispõe o parágrafo 1º. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, que é o inciso 3 ali, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas. Isso significa que a própria sociedade pode
comparecer, a pessoa jurídica aí, e adquirir aquelas cotas, sem redução de capital social. Não se mexe no capital social. É quase que um favor, né? Quase que é o ideal que se faça quando quer se manter uma isonomia, um equilíbrio entre os sócios restantes. Tá? Então, isso é possível também.